bem, faz-me uma impressão. Eu nunca tive visto, eu até suo pouco. Eu transpiro muito pouco também. Nunca me viste transpirar, aliás. Não? Não Eu também não. Não. Eu transpiro muito pouco, mesmo até a fazer alguns exercícios, transpiro pouco. Portanto, tenho uma hipohidrose. Não, isso é falta de... Não é falta de nada, querida, é que eu transpiro mesmo um pouco. Eu vou-lhe explicar, há determinado tipo de exercícios que se a menina de facto se esforçar, transpira um bocadinho. E até deve. Enquanto não tiver, aprenda isto comigo, enquanto não tiver um fiozinho assim a escorrer-lhe aqui pela lombar... Isso vai-nos ir agora muito longe e não vale a pena ir tão longe. Bem-vindo, Dr. Javier Galego. É galego ou é só de nome? Galego. Mas é galego? Não é. Minha família de Valência. Muito bem. Obrigado, muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. O que é isto de hiperhidrose? Vamos ver, a hiperidrose é uma patologia que consiste num excesso de transpiração em determinados pontos do corpo, que são as palmas das mãos, as axilas e os pés, que são sítios onde nós temos um tipo de glândulas, que são as glândulas écrinas, e que dependem do sistema nervoso autónomo e não dependem propriamente de alterações na pele. Portanto é uma coisa, vem mais de cabeça, né? Perante determinado tipo de situações é normal começarmos a transpirar. Sim, quando há uma alteração a nível do sistema nervoso autónomo, provoca este excesso de transpiração nestes pontos. As glândulas recebem a informação e vão elas. Mas a pessoa pode transpirar mesmo sem estar num momento difícil. Exatamente. O que acontece é que o sistema nervoso autónomo o que faz é controlar, entre outras coisas, muitas coisas, faz o controlo da termorregulação do organismo. Quando há uma alteração, o organismo pensa que tem que transpirar nestas glândulas para equilibrar com a temperatura do exterior. Portanto, quando está esta alteração, está sempre a transpirar. Os doentes transpiram igual no inverno do que no verão. Portanto, e é isto que diferencia esta hiperidrose de uma pessoa que pode transpirar muito no corpo todo por outro tipo de alterações, que seria já uma hiperidrose secundária. Ora bem, é uma coisa que eu acho que para o próprio, e até é mais importante, para a própria pessoa, há de ser muito incomodativo, mas que depois acaba até por ser socialmente uma coisa desagradável, não é? É muito desagradável porque os doentes ficam muito limitados com esta patologia. Nós temos certeza que está descrito como que é uma patologia, portanto, isto não é um problema estético, é uma patologia que nós conseguimos tratar. Doença. É uma doença. Porque os doentes referem incapacidade para fazer determinado tipo de atividades da rotina diária. Por exemplo, hoje em dia, até com os telemóveis, os tablets, tudo isso, as pessoas chegam à consulta a pingar das mãos. E é engraçado porque eu vejo doentes todos os dias com este problema e quando chegam à consulta dizem, doutor, é que isto não é nada. Não é nada e está a pingar das mãos. Portanto, em determinadas situações de estresse é ainda pior, portanto, ainda grave mais, não é? É muito inibidor, até do convívio social, a pessoa a tocar numa coisa que outra pessoa tocou. Tudo é mau. É muito, de facto, muito inibidor. A verdade é que nós sabemos que hoje em dia há maneiras de resolver isso. Portanto, é uma patologia que a pessoa não tem que sofrer a vida toda. Não é uma sentença para a vida toda. Há maneiras de resolver e maneiras que até me parece que são muito fáceis, não é, doutor? Neste momento, o que acontece é que há uma grande falta de informação em relação a esta patologia. Esta patologia, pouca gente sabe, mas atinge quase 2% da população, o que em Portugal seria a volta de 200 mil doentes com esta patologia que andam por aí, sem saber qual é o tratamento. Alguém tem aqui ou não? Não? Ninguém? Ninguém. Ainda bem. Ainda bem. Não temos que trabalhar, então. O que acontece é que os doentes não sabem muito bem onde acudir. O meu realizador disse uma coisa muito importante no auricular. Às vezes ele diz assim, mas estamos a brincar, mas agora não foi brincadeira, que foi. Ele disse a brincar, mas é importante. Eu perguntei ao público, há aqui alguém que tenha? Toda a gente disse não. E ele disse-me ao auricular, também ninguém admitia. Mas vê-se. Porque não, mas espera, porque na verdade é isto, as pessoas vivem com alguma vergonha disto, não é? Exatamente. Mesmo assim, quando chegam à consulta, muitas vezes estão dirigidos e querem fazer o tratamento porque sabem que é o único tratamento que funciona. A nível de tratamento, estamos a falar disso, os doentes primeiro procuram normalmente no clínico geral. E há muitas vezes que o clínico geral não sabe muito bem como orientar. Quando são crianças, dizem que isto vai passar com os anos, não se preocupe, vai passar, são nervos, etc. Mas não passa. A verdade é que não passa. Depois, o seguinte passo muitas vezes é ir a um dermatologista. Há dermatologistas que podem dar alguns cremes ou antiperspirantes, etc., que pode melhorar, por exemplo, a nível axilar, mas a nível das mãos não melhora.
o seguinte passo é a toxina botulínica, Botox. que a nível axilar poderia estar indicado. Eu considero que a nível das mãos e dos pés é extremadamente incomodativo. Imagina o que é a aplicação de uma superfície das duas mãos. Nas axilas pode ser temporariamente, sim. E não resolve o problema. Portanto, o que nós estamos a fazer, e neste momento é o único tratamento definitivo e que funciona a nível das mãos, das axilas e melhora os pés, é a simpaticectomia torácica superior bilateral. Pronto, agora explico lá isso. Traduzo lá isso por miúdos, que é para nós. É uma cirurgia, que às vezes os doentes, o problema é efetivamente que têm medo por causa de ser uma cirurgia, mas é uma cirurgia que temos vindo a simplificar muito com o tempo. No sentido de, é uma cirurgia que hoje em dia estamos a fazer em 10, 15 minutos no bloco operatório. É feita no bloco operatório porque o doente pelo menos tem que estar anestesiado, sedado, mas é praticamente... Localmente ou geral? É geral. Fazemos uma anestesia geral porque achamos que não faz sentido estar com um doente acordado a fazer uma cirurgia destas. Mas a cirurgia é feita nos locais específicos? O que fazemos o doente está entubado, está em decúbito dorsal com os braços abertos e entramos primeiro de um lado, do lado direito, fazemos uma incisão muito pequenina, inferior a 1 centímetro, por onde entramos com uma óptica e um ganchinho. Vamos buscar o nervo simpático em determinados pontos, fazemos a ablação do nervo simpático. Estás a rir porque eu já me estou a sentir mal. Mas isso já sabem que eu basta-me falarem de agulhas, fico logo assim, portanto. E com isto, o doente, portanto, nesta cirurgia que é minimamente invasiva e pouco agressiva para o doente sai do bloco operatório com as mãos secas, com as axilas secas e normalmente então pode ir a casa no mesmo dia. Pode ir para casa no mesmo dia, muito importante. Essa operação superior resolve logo o problema das axilas e das mãos e dos pés? Os pés sabemos que depende mais da cadeia simpática lombar. Sim. Na nossa experiência, o que fazemos é ir um pouco mais abaixo na cadeia simpática e então conseguimos que os 70% dos doentes fiquem muito bem dos pés. Há 30% que podem melhorar um bocado e ficar igual. Eu explico mas sempre os pés só por si não podem ser operados? Só os pés? Seria uma cirurgia a nível lombar, só que pode ter alguns problemas e eu considero que os doentes que têm este problema, o que mais incomoda é as mãos e as axilas, que é mais visível. Então, nos pés melhora, pés melhora, resolve axilas e mãos. Sim. E nos pés melhora? Melhora. Praticamente a maior parte dos doentes melhora dos pés também. Portanto, numa cirurgia simples conseguimos resolver quase a totalidade do problema. Dos 3 problemas resolve-se 2, seguramente, e o terceiro melhora. Sim, exatamente. Portanto, é uma situação que os doentes realmente agradecem, saem no mesmo dia, quando é possível, se não houver nenhuma complicação, vão no mesmo dia à noite, vão para casa e o problema está resolvido para sempre. Outra coisa, doutor, e esse problema fica resolvido para sempre quando as pessoas transpiram inadvertidamente, mas se fizerem exercício físico, transpiram na mesma ou não? Boa pergunta, não foi? Sim. Lembrei-me agora. As glândulas apócrinas são aquelas que temos no resto do corpo. Portanto, são glândulas diferentes, aquelas do problema da hiperidrose, do que as da pele, da transpiração. Portanto, nós quando depois da cirurgia, se fazemos desporto, esta calor, vamos transpirar normalmente nos sítios habituais. Claro. Não é? Muito bem. Mas a transpiração da hiperidrose é muito específica nas mãos, nas palmas das mãos, nas axilas e nos pés. E é uma transpiração diferente àquela quando está muito calor fazemos desporto, é uma transpiração que não tem cheiro, não tem cor, graças a Deus, não é? Também afortunadamente, claro, mas é uma situação muito incomodativa para os doentes e que tem solução. Dizia o doutor que há muita falta de informação em relação a esta situação da hiperidrose, mas sente que cada vez as pessoas o procuram mais ou continua a achar que ainda sente que já se consegue chegar às pessoas? Sem dúvida, cada vez as pessoas nos procuram mais, porque isto tem um diagnóstico clínico, basicamente, não há exames que possamos fazer, não podemos fazer uma ressonância, um ataque para perceber que o doente tem hiperidrose. A minha função é na consulta diagnosticar a parte clínica. Eu falo com o doente e então o doente diz que eu transpiro das mãos, das axilas e dos pés. E transpiro de outro sítio do corpo? Não, doutor, não transpiro. Ou imagina que veio uma senhora que está no início da menopausa, doutor, que entrei na menopausa e comecei a transpirar do outro lado. Isto não é uma hiperidrose, isto não é para eu tratar. Claro. Portanto, esse diagnóstico é que nós, que somos cirurgiões cardiotorácicos, temos que fazer para poder ter sucesso nas nossas cirurgias, não é? Porque é isso que facto há situações de sudação que são normais e são decorrentes de algumas transformações da vida das pessoas. Doutor, onde é que o podemos encontrar?
Nós estamos a operar no Hospital Lusíadas, aqui em Lisboa. Vamos começar a operar no Hospital Lusíadas também no Algarve. E pronto, cada vez estamos a fazer mais cirurgias aqui em Lisboa e vêm muitos doentes mesmo do norte do país, até recebemos doentes de Madeira, dos Açores, especificamente para fazer esta cirurgia aqui no Hospital Lusíadas. E eu acho que é mesmo uma cirurgia, eu se tivesse esta hiperhidrose... nasce com hiperhidrose ou pode aparecer? Pode aparecer em qualquer altura da vida. Há muitos doentes que têm isso desde a infância, mas a hiperhidrose primária pode aparecer numa fase mais tardia. E depois, nós temos, é engraçado porque temos vários pontos, várias idades em que os doentes procuram mais isto. A primeira idade, quando são mais novos, é quando chegam, por exemplo, à puberdade, naquela situação de querem namorar de 16 anos, efetivamente. A miúda que até lá tinha problemas, sujava os trabalhos, os tetos, etc. Claro. Mas entra numa fase de relacionamento social e é extremamente incomodativo e procura nisso. Dr. Javier Galego, cirurgião cardiotorácico no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa e também no Algarve, é lá que o podemos encontrar. Foi um enorme gosto de recebê-lo. Pode voltar sempre, que é muito simpático e um belíssimo conversador. Conhece o Mário? Mário? Sim, não. Vai conhecer agora. Não sabe que é o Mário, não? Não, ainda não. Mas vai conhecer agora. Tem apenas 4 anos e olha lá para o Mário. Mas já vi. Já vi lá fora. Esse. Fantástico. Vamos lá ver o Mário. Obrigado, doutor.